Capítulo 5. A chegada ao Brasil. Aproximava-se o fim da nossa viagem. No início de tudo nos pareceu muito estranho. Os primeiros dias a bordo, as várias circunstâncias que pareciam um pesadelo, nos tinham deixado dúvidas quanto à nossa capacidade de suportar a viagem até o fim. Mas a viagem findara, e parecia até que íamos sentir saudade. Não do navio, mas dos companheiros de bordo. Junto deles nos sentíamos como que em um campo de evangelização, isto é, como que em nosso primeiro campo. No dia 19 de novembro de 1910, avistamos a cidade de Belém, no estado do Pará. Estávamos ansiosos por conhecer a terra para a qual o Senhor nos enviara. Todos os passageiros tinham pressa em desembarcar. Parentes e amigos os esperavam no cais, porém nós não tínhamos ninguém. Tínhamos chegado a um país estranho. Não conhecemos aquela cidade nem os seus habitantes. Não entendíamos sequer uma palavra da língua portuguesa. Estávamos no Pará. O problema nosso era saber para onde ir. E agora, Daniel, para onde vamos? Perguntou Vingre. Vamos subir esta rua, respondi. E começamos a andar até alcançarmos o jardim de uma praça. Sentamos em um banco e oramos ao Senhor para que nos mostrasse o caminho que devíamos seguir. Começava a escurecer. Fizemos um balanço em nossas finanças e verificamos que tínhamos 16.000 réis e mais alguns níqueis para alguma viagem de bonde. Precisávamos arranjar um hotel barato. Voltamos ao navio para obter algumas informações a respeito e no caminho encontramos alguns passageiros conhecidos que também estavam procurando onde passar a noite. Eles conheciam a cidade e nos indicaram um hotel. Carregadores velhos e meninos queriam conduzir nossas malas. Porém, considerando que necessitávamos de todos os nossos poucos 1.000 réis, seguramos bem as alças das malas para não as ceder aos carregadores. Quando chegamos ao hotel, deram-nos um quarto para 2 pessoas, que custaria 16.000 réis, a quantia exata que tínhamos no bolso. Não nos surpreendemos com isso. Surpresa seria se custasse mais ou se custasse menos. Apesar de nos sentirmos com as mãos vazias, Deus havia provido casa e alimentação. Estávamos certos de que Ele também cuidaria de nós no futuro. Nesse sentido, oramos ao Senhor e esperamos confiantes. No quarto do hotel havia um jornal que alguém ali deixara. O irmão Vingre, apesar de não falar nem poder ler português, começou a folhear o referido jornal sem saber por quê. De repente, seus olhos se fixaram em um nome conhecido. Aqui está, Daniel, disse ele. Sem dúvida é a resposta de Deus, mostrando-nos o caminho aberto. Vingre se referiu ao nome e endereço do redator do jornal. Era um pastor americano de uma igreja metodista, que Vingre conhecera na América do Norte. Combinamos que, no dia seguinte, iríamos procurá-lo, certos de que ele nos orientaria naquela cidade. Na manhã seguinte, acordamos transbordando de gratidão a Deus por nos encontrarmos em nosso posto de serviço. Estar no Pará parecia um sonho. Após orarmos ao Senhor, pedindo-lhe que nos guiasse, fomos procurar o pastor metodista. Enquanto caminhávamos, tudo nos parecia diferente das cidades americanas. O povo não era tão apressado, as cores das roupas eram mais vivas e alegres. O clima certamente exigia que fosse assim. A casa da pessoa procurada ficava distante, de modo que tivemos de gastar as últimas moedas com a passagem. Contudo, a viagem foi uma oportunidade para conhecermos a cidade. O bonde seguia vagarosamente pelas ruas, que mais tarde se tornariam familiares para nós. Sem preocupação com malas ou bagagem, podíamos contemplar todas as coisas em redor, novas e interessantes para nós. Finalmente chegamos à casa do pastor, que nos recebeu muito bem. Ele tinha muitas experiências a contar, pois já estava no Brasil havia muitos anos. Também fazia muitos anos que ele não via o irmão Vingre. Era uma surpresa encontrá-lo ali. O irmão se comprometeu a nos encaminhar ao pastor Batista. Ao chegarmos à casa daquele irmão, fomos muito bem recebidos. Ele disse que estava mesmo precisando de auxiliares para o trabalho, pois seus encargos na igreja em Belém eram demasiados para ele. Combinamos que passaremos a residir no porão da igreja, local estreito, quente demais, onde colocaram uma só cama para nós 2. Em princípio era difícil dormir com o forte calor, mas pouco a pouco tudo foi melhorando. Iniciamos assim nossas atividades no Brasil, dirigindo cultos e pregando na Igreja Batista.
É claro que não fazíamos reservas contra a doutrina pentecostal que havíamos aceitado. Quando nos sentíamos dirigidos a pregar acerca dessas verdades, nós o fazíamos com toda a franqueza. Aquele assunto era novidade para os ouvintes. Eles tinham lido e ouvido falar a respeito, mas apenas de forma passageira, sem a ênfase de que essas experiências são para os nossos dias e que podiam ser para eles também. Pouco a pouco começaram a se mostrar interessados. Muitos deles, que poucas vezes assistiam aos cultos, passaram a frequentar todas as reuniões. O templo, que normalmente tinha só a metade do seu espaço ocupado, agora ficava cheio de tal maneira que muitas pessoas tinham que ficar em pé. O pastor sentia-se feliz em ver o templo repleto, mas se mostrava um tanto embaraçado, não sabendo explicar por que isso acontecia. Nosso dinheiro acabou, restavam-nos apenas alguns níqueis para o bonde, e necessitávamos de um professor de português. Diante da situação, resolvemos que eu arranjaria um emprego como fundidor, enquanto o irmão Ving estudaria de dia. De noite ele me ensinaria o que havia aprendido. A princípio, Vingre relutou diante do fato de eu ter de trabalhar, pois estávamos ali para ganhar almas para Jesus e não para trabalhar em fundição. Porém, se não aprendêssemos o português, pouco poderíamos fazer. Como fundidor, eu ganhava 12.000 réis por dia, salário elevado na época. Essa quantia era suficiente para sustentar a ambos e ainda sobrava para comprar Bíblias e Novos Testamentos dos Estados Unidos. Em geral, nos deitávamos muito tarde, pois as lições tomavam muito tempo. Além disso, quase todas as noites recebíamos visita dos membros da igreja, desejosos de saber mais a respeito das verdades que anunciávamos e interessados em saber se elas eram para os nossos dias e para todos. No contato que eles tinham conosco, notaram que vivíamos o que pregávamos, tanto a vida de oração como a vida de fé. Essas coisas serviram para atrair esses irmãos. Por essa razão, passávamos tardes e noites orando em nosso pequeno quarto, que era mais um corredor do que propriamente um quarto. Mas naquele lugar simples e desconfortável, as bênçãos e o poder de Deus desciam.